Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai bater um papo sobre métodos intensivos de treinamento na musculação em idosos. Mas antes de eu começar a falar sobre esse tema que eu gosto muito, deixa eu dar um golinho na minha água, na minha canequinha branca que eu acabei de comprar hoje, está novinha em folha. Deixa eu dar um golinho para me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a bater um papo sobre esse assunto interessantíssimo. Pelo menos eu acho interessantíssimo, né? Bem, vamos lá, veja. Métodos intensivos de treinamento na musculação servem exatamente para isso, para intensificar o treinamento e otimizar as principais respostas relacionadas à musculação, que geralmente são ganho de massa muscular, né, hipertrofia muscular e ganhos de força. E eles são muito utilizados por praticantes de musculação. Existem vários métodos intensivos de treinamento. Então você tem aí a pirâmide, que pode ser crescente ou decrescente. A pirâmide crescente, com o passar das séries, você vai aumentando a carga. A pirâmide decrescente, ao contrário, com o passar das séries, você vai diminuindo a carga. Você tem aí a supersérie, o biset, drop set, triset, rest pause, cluster set, enfim. Você tem uma série de métodos de treinamento que servem para intensificar o treinamento na tentativa de otimizar os ganhos de força e hipertrofia muscular. Tudo bem? Tudo bem até aqui, né? Então deixa eu falar sobre uma coisa completamente diferente do que eu estava falando agora e lá na frente eu vou fazer a relação entre essas coisas. Fatores de risco cardiovascular. Fatores de risco cardiovascular são alguns fatores que podem ser intrínsecos, ou seja, eles estão dentro de você, ou extrínsecos, principalmente relacionados aí a comportamentos, né, estilo de vida. Esses fatores de risco cardiovasculares aumentam as suas chances de desenvolver doenças cardiovasculares e, consequentemente, morrer por essas doenças. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e por aí vai. Quando a gente pensa em fatores de risco cardiovascular, ou melhor dizendo, quando a gente pensa em prevenir ou diminuir os fatores de risco cardiovasculares usando o exercício físico, nós pensamos geralmente no exercício físico aeróbio. E aí nós pensamos na corrida, na caminhada, né? na natação, no ciclismo. Só que de uns tempos para cá, vários estudos têm mostrado que a musculação, o treinamento de força ou treinamento resistido, como você preferir, pode ser usado para diminuir os fatores de risco cardiovasculares, inclusive nos idosos. E pasmem vocês, os métodos intensivos de treinamento que servem geralmente para intensificar o treinamento, na tentativa de buscar melhores respostas hipertróficas e ganhos de força, podem contribuir para diminuir esses fatores de risco cardiovasculares em idosos, fazendo com que os idosos vivam mais e melhor. E aí eu vou mostrar um estudo para vocês que foi publicado em 2020, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi publicado por pesquisadores brasileiros, italianos e portugueses. Deixa eu colocar o óculosinho aqui para poder ver melhor, né? Vocês sabem que eu sou cegueta, né? Esse estudo, ele pegou 59 idosas e submeteu essas idosas a 2 meses de musculação 3 vezes por semana. Só que essas idosas, elas foram divididas em 3 grupos. Um grupo era o grupo controle, que não treinava, não fazia nenhuma intervenção lá relacionada a treinamento. E o outro grupo, os outros 2 grupos, eram um grupo pirâmide crescente. Lembra da pirâmide crescente? Na pirâmide crescente você vai, com o passar das séries, aumentando a carga. Então deixa eu dar só um exemplo para depois voltar e falar desse grupo da pirâmide crescente. Vamos constar que você vai fazer a primeira série e aí você faz 12 repetições. Você dá o descanso lá, aumenta a carga e agora você faz 10 repetições. Dá um descanso, aumenta a carga e agora faz 8 repetições. Essa é uma pirâmide crescente. Tudo bem, né? Então vamos lá. Os outros 2 grupos eram um grupo da pirâmide crescente, só que tinha uma diferença. Um grupo era o grupo da pirâmide crescente que tinha uma faixa de repetições mais estreita. Então como é que eles treinavam? Exatamente como esse exemplo que eu mostrei para vocês. Então elas faziam 12 repetições na primeira série, descansava, aumentava a carga e fazia 10 repetições. Descansava, aumentava a carga e fazia 8 repetições. E o outro grupo também era o grupo da pirâmide crescente, só que a faixa de repetições era mais larga. Então como é que eles faziam? 15, 10 e 5 repetições. Repetições máximas. Então como é que elas faziam? Elas faziam 15 repetições,
Aumentava a carga, ou melhor, 15 repetições, descansava, aumentava a carga, fazia 10 repetições. Descansava, aumentava a carga e fazia 5 repetições. Eu não sei se você notou, mas no final das contas, os dois grupos de mulheres idosas que fizeram a pirâmide crescente treinaram com o mesmo número total de repetições. Ou seja, elas fizeram, no final das contas, 30 repetições, só que usando faixas diferentes de repetições. Enquanto uma treinou com 12, 10 e 8 RM, o outro grupo treinou com 15, 10 e 5 repetições máximas. Né? E aí, quais foram os resultados desse estudo? Eles mediram vários parâmetros relacionados a fatores de risco cardiovasculares, como gordura corporal total, gordura androide, que é a gordura situada no centro do corpo, né, aqui na região, principalmente na região abdominal, gordura ginoide, que é situada aqui na região do quadril da coxa, colesterol total, triglicerídeos, HDL, colesterol, que é desejável que ele esteja em valores mais altos para dar proteção cardiovascular, LDL, colesterol, que vocês conhecem geralmente por colesterol ruim, proteína C reativa, que é um indicador de inflamação. Então, altos níveis de proteína C reativa é indicador de um perfil inflamatório desfavorável que contribui para aumentar o teu risco cardiovascular. E o que foi que os pesquisadores verificaram? Eles verificaram que todos esses parâmetros tiveram alterações significativas, ou seja, tiveram melhoras significativas e semelhantes. Ou seja, vamos lá, vamos falar em gordura corporal. Todas essas idosas que treinaram diminuíram significativamente a gordura corporal total, a gordura androide, que é a gordura da região do abdômen, e a gordura ginoide, que é a gordura da região do quadril e das coxas. E essas reduções foram significativas e semelhantes, ou seja, tanto as idosas que treinaram 12, 10 e 8 repetições aumentando a carga, quanto as idosas que treinaram 15, 10 e 5 repetições também aumentando a carga, diminuíram o percentual de gordura, ou melhor, diminuíram a gordura corporal total, ginoide e androide, de forma semelhante, significativa e semelhante. A mesma coisa aconteceu para colesterol total, que reduziram triglicerídeos, aumentaram o HDL colesterol, reduziram o LDL colesterol e reduziram a proteína C reativa. Ou seja, elas perderam gordura, melhorando aí a composição corporal, diminuíram todos esses fatores que são relacionados aos fatores de risco cardiovasculares e ainda melhoraram o perfil inflamatório, né? Porque reduziram aí a proteína C reativa. Então observe que a musculação ela pode ser usada tanto para a prevenção dos fatores, tanto para a prevenção do risco cardiovascular, porque ela diminui os fatores de risco cardiovasculares, como ela também pode ser usada para o tratamento de doenças cardiovasculares, inclusive não só a musculação, mas os métodos intensivos de musculação podem ser usados para esses objetivos também. Não é só o exercício aeróbico, não. A musculação ela contribui e contribui bastante, inclusive em idosos. E um outro ponto é, por que essas alterações foram semelhantes? Porque provavelmente o volume de treinamento foi exatamente igual, ou seja, essas mulheres idosas treinaram com o mesmo volume. No final das contas, elas fizeram 30 repetições, só que de maneiras diferentes. Então, quando o volume é equalizado, quando o volume é igual, praticamente assim eu posso dizer, né, de uma maneira mais simples, quando o volume é equalizado, as respostas hipertróficas de ganhos de força tendem a ser muito semelhantes. E, ao que parece, as respostas relacionadas a fatores de risco cardiovasculares também são semelhantes. Enfim, a musculação ela pode reduzir os fatores de risco cardiovasculares, prevenindo eventos cardiovasculares futuros. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.